Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, capítulo 18, versículo 24, o ponto 1 que diz o sangue dos profetas, ou seja, esse capítulo 18 continua, ele é dedicado à Babilônia apocalíptica, né? E profeticamente, os dias que nós estamos vivendo é muito importante, porque nós estamos vendo, infelizmente, o projeto satânico da união das religiões andando de vento em popa. Pastores da Igreja Assembleia de Deus e de outras igrejas evangélicas estão participando de reuniões ecumênicas. Então veja o que esse versículo diz. Apocalipse 18, 24. E nela, na Babilônia apocalíptica, se achou o sangue dos profetas e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra. Observe o versículo dizer que todos os que foram mortos na terra, ou seja, a Babilônia apocalíptica, como eu disse em outro trecho para vocês, ela não é só a Igreja Católica. A Babilônia apocalíptica é uma religião que ela foi criada por Nimrod e Semíramis, é uma religião que ela desafia a pessoa de Deus. Ela diz que o nosso Deus não é um Deus justo. A história diz que Nimrod falou isso sobre Deus. Ele disse que Deus foi injusto quando ele puniu os povos antediluvianos. Vamos lembrar que Nimrod viveu cerca de 100, 150 anos depois do dilúvio. Ele era descendente de Cã, descendente do homem, que dos filhos de Noé foi aquele que demonstrou menos temor a Deus. Ok? O comentário diz: a Babilônia apocalíptica é embriagada com o sangue dos pagãos e dos santos profetas. Quando diz o versículo que todos foram mortos na terra, porque a religião da Babilônia, eu mostrei para vocês antes que o Egito foi influenciado por ela. Isso é comprovado. Os assírios, então, nem se fala, já que Nínive se tornou a capital do Império Assírio e ela foi fundada por Nimrod. Então ali seria mesmo o centro dessa religião pagã, junto com a Babilônia, onde ele construiu a sua torre, né, Babel. Então eles influenciaram, e todos os que foram mortos na terra foram de alguma maneira assim influenciados, porque essa religião pregava isso, que os deuses determinavam, os deuses predestinavam a vitória desse povo. Então eles diziam: o nosso Deus é o Deus mais poderoso. Então, para os romanos, o Deus deles era o mais poderoso. Para os gregos também, e os impérios anteriores, todos assim, né? Bom, eu coloquei aí para vocês agora, vamos fazer a leitura de um artigo que nos Estados Unidos muitos consideram o pior evento da história dos Estados Unidos. E esse evento, como vocês verão, ele foi dirigido pelas igrejas protestantes, porque nos Estados Unidos o domínio era da igreja protestante da Inglaterra, né? Então eles julgavam pessoas da maneira mais absurda. Essas acusações de bruxaria que Lutero apoiou, Calvino apoiou e se estendeu aí por várias décadas depois deles, esse julgamento que eles fizeram foi uma aberração. Até hoje os Estados Unidos, em especial o estado de Massachusetts, onde aconteceu, eles pedem desculpa à família, já pediram perdão a famílias, porque as pessoas foram julgadas assim de uma maneira inacreditável. Bom, então eu coloquei um link aí nesses trechos de história. Como eu estou falando coisas que é contrário ao pensamento de alguns, porque as pessoas estão falando hoje, as igrejas protestantes, elas são nossas irmãs. Veja, as igrejas protestantes, se você disser que elas são nossas irmãs, você está dizendo que a Igreja Católica em algum momento foi a Igreja de Jesus. E como muitos dizem, por ignorância, por não conhecer a história da Igreja, que nós saímos da Igreja Católica. De jeito nenhum, né? Então, aqui nós veremos nesse artigo que as igrejas protestantes, elas mantiveram a prática absurda da Igreja Católica, que tinha como fundamento a teoria da guerra justa,
a teoria da Guerra Santa. E essa teoria dizia que eles tinham autoridade para matar, para implantar o reino de Deus. Foi assim que a Igreja Católica fez as suas guerras. E a Igreja Protestante vai agora fazer essa vergonha aqui. Bom, o artigo, né, assinado por Jesus Moreno, da BBC News Mundo, de 17 de setembro de 2021. Eu coloquei o link aí completo, se vocês quiserem ler depois, né? O artigo diz: pesar pouco mais do que um pequeno pássaro. Só isso, essa era a condição necessária para se salvar da morte na fogueira. Simples? Não. Na Europa medieval, convencer uma multidão do contrário, caso alguém apontasse o dedo para você e gritasse bruxa, 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 era um desafio para muitas mulheres. E muitas pagaram com a vida ao encarar tal provação. A gente estudando história da igreja, a gente sabe que antes da reforma, a igreja que os católicos chamavam de valdenses, né, mas que eles se identificavam como pobres de Lyon, não havia uma denominação, eles não podiam nem se registrar, porque eles estavam proibidos de funcionar desde o ano 380 da era cristã, quando o Papa Damaso I proibiu o funcionamento de qualquer igreja, e ali ele já começaria a matar mesmo. Então as igrejas tiveram que fugir, porque a Igreja Católica vai usar o poder do Império Romano para perseguir e matar. Eles encontraram essa igreja na França, ali na região de Lyon. A história diz que era uma igreja pentecostal, e também diz que o fato da igreja manifestar dons espirituais, de profecia, de falar em línguas espirituais, a Igreja Católica usou isso para dizer que isso era bruxaria. Olha que coisa. Então, as pessoas que dizem que a Igreja Católica em algum momento foi a Igreja de Jesus não conhecem a história e não conhecem o que Jesus falou sobre a sua igreja, que seria a luz do mundo, coluna e firmeza da verdade. Isso não se aplica mais de maneira nenhuma à Igreja Católica. O artigo continua. Tamanha era a dificuldade que muitas mulheres cruzaram a Europa para chegar à cidade holandesa de Olderwater e provar que pesavam mais do que o ar. Lá o teste de Hexenwagen as esperava, a balança das bruxas. A lenda dizia que as bruxas podiam voar porque sem alma não tinham peso. Uma coisa absurda criada pela Igreja Católica e que as igrejas protestantes deram seguimento. Se ao subir na plataforma de madeira o peso era normal, elas obtinham um certificado que descartava sua condição sobrenatural. Do contrário, enfrentariam a sentença do chamado julgamento de Deus. Era assim que a igreja protestante fazia. Bom, esse ponto aqui é uma preparação, uma introdução para nós chegarmos no caso do julgamento das famosas bruxas de Salem, que foi uma das maiores, talvez a maior aberração da história dos Estados Unidos. O comentário prossegue. Havia outras balanças, mas esta tinha certa reputação de imparcialidade. Ou seja, na região da Europa tinha muitas balanças, uma coisa absurda, pesar uma mulher, se a balança não se movesse, saía bruxa, mata. E é claro que certamente havia manipulação no peso dessa balança, né? E lá na Holanda, ele está dizendo que lá havia pelo menos a crença, a reputação de imparcialidade. A Holanda, os chamados Países Baixos, foi uma região pouco ocupada pelo Império Romano e pouco ocupada pela Igreja Católica. Foi uma região onde a igreja cristã se escondeu para poder fugir da perseguição. Eu contei para vocês a história da irmã lá na Holanda, que foi enterrada viva pela Igreja Católica, uma irmã anabatista, e que a Holanda houve uma revolta popular e eles proibiram a Igreja Católica de fazer mais julgamento das pessoas, dos cidadãos holandeses. Como assim enterrar uma pessoa viva e alguém ainda dizer que isso é igreja cristã? O comentário prossegue. Há relatos
de outros lugares em que a balança era manipulada para mostrar zero no mostrador, explica Marja Kingman, curadora das coleções germânicas da British Library, a Biblioteca Nacional Britânica, em um informe da instituição. Esse artigo que eu estou colocando aqui para vocês, que eu fiz questão de ler, poderia colocar um comentário meu, né? Mas eu fiz questão de ler porque essa pessoa não é uma religiosa, ela não é um evangélico querendo criticar católico, não. Talvez seja até um ateu, é só um repórter. Então ele está trazendo dados da história. E nós vamos interpretando na visão cristã. O artigo prossegue. Muitas pesagens devem ter permanecido nesse número, pois historiadores dizem que pelo menos 80 mil a 100 mil pessoas foram levadas a julgamento por bruxaria entre 1400 e 1750. Esse daí foi o período, 1750 são cerca de 230 anos depois da Reforma. Mas esse julgamento por bruxas, das bruxas, começou lá em 1200, com a Inquisição, que foi criada para matar os cristãos pentecostais, que os católicos chamavam de valdenses. Ok? No ano 1300, eles mataram 400 membros de uma igreja. Mais à frente eu vou contar a história dele para vocês, me fugiu agora o nome dele. 400 membros de uma igreja que não concordava com a igreja católica, isso em 1300. A gente sabe porque eu estudo a literatura que falava de escatologia pré-tribulacionista. E esse grupo que a Igreja Católica matou queimado, 400, inclusive o pastor principal, alguma literatura que sobrou, a história mostra que ele acreditava no pré-tribulacionismo. Aí os protestantes e católicos falam, olha, a doutrina de vocês, o dispensacionalismo, nasceu ontem, há 200 anos atrás. Vai ver o que aconteceu há 200 anos atrás. Foi quando a Europa, através da Revolução Francesa, estabeleceu que ninguém poderia ser molestado por sua fé. E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos também, na sua independência, publicaram que ninguém poderia ser molestado por sua fé. Foi há 200 anos atrás. Então, foi há 200 anos atrás que essa doutrina ela saiu da escuridão, vou chamar assim, porque era uma perseguição católica e protestante, e eles matavam mesmo. Assim, não era algo normal. Eu não posso chamar os protestantes, do jeito que nós vamos ver essa matança aqui, de homens normais, porque homens normais não fariam aquilo. Homens normais, eles têm um respeito pela vida. Mas os católicos e protestantes matavam com um ódio maligno. Tanto que eu mostrei para vocês, esses homens eram todos ligados ao satanismo. Eu não tenho dúvida de falar isso. Eu mostrei para vocês documentos, inclusive dizendo que a primeira organização do satanismo maçônico foi feita por pastores calvinistas. Então as pessoas têm que pensar 10 vezes antes de se aliar a um grupo que tem uma doutrina da salvação diferente da nossa, e que a história é uma história horrível. É uma história vergonhosa. Não pode chamar essas igrejas de igreja de Jesus. Então, veja, 80 a 100 mil pessoas. A igreja católica, eu já vi católicos dizendo o seguinte, não, isso aí é um exagero. Foram só 18 mil pessoas. Deveriam ter vergonha na cara de falar até em 18 mil pessoas. O comentário, o artigo prossegue. Institores, que a história também conhece pelo nome alemão de Henry Kramer, decidiu nunca deixar uma bruxa escapar e se enclausurou na cidade de Colônia, na Alemanha, para escrever, junto com o monge dominicano Jacob Springer, um dos melhores conhecidos, mais citados e, de fato, mais infames textos medievais, chamado Martelo das Bruxas, o Malus Maleficarum, segundo definiu o historiador Hans-Peter Bruder, professor associado de História na Universidade de Dakota do Norte, Estados Unidos, que conta essa história em seu livro, O Malus Maleficarum e a Construção da Feitiçaria. Ou seja, ele vai dizer aí
como que a Igreja Católica e as igrejas protestantes organizaram essa perseguição, essa matança, ok? E essa construção da feitiçaria. E como eu disse para vocês, existem relatos dizendo que a Igreja Católica acusou de bruxaria os cristãos pentecostais lá do ano 1200, os que eles chamam de valdenses. Estabeleceram uma perseguição que durou 300 anos. Eles falam que aquilo ali era um grupinho pequeno. Se era um grupo pequeno, por que essa perseguição durou 300 anos? Isso mostra que não era um grupo pequeno. As matanças, só lá no ano 1300, como eu falei, desse pastor, que depois eu vou detalhar a história dele para vocês, 400 foram queimados de uma vez só, inclusive o pastor. É Dolcino o nome do pastor. Depois nós vamos estudar a vida dele com detalhe. O artigo prossegue. Publicado em 1487, a obra foi reeditada 15 vezes e 30.000 exemplares foram distribuídos por toda a Europa naqueles anos de caçadas supersticiosas, ou seja, as caçadas que eles faziam a essas supostas bruxas, né? Diz a jornalista suíça Mona Schollet em seu livro Bruxas, Estigma ou a Força Invencível das Mulheres. Durante aquele tempo, os juízes o usaram em todos os processos. Faziam as perguntas do Malleus e ouvia a resposta do Malleus, explica, daquele documento para perseguir as bruxas. O momento era propício. Em 1484, o Papa Inocêncio VIII emitiu uma bula permitindo a violência contra bruxas, e o Tratado dos Dois Monges passou a ser usado como uma espécie de diretriz para os inquisidores. Então veja, ainda está antes da reforma, 1484. Entre 900 e 1400, as autoridades cristãs não estavam dispostas a admitir a existência de bruxas, muito menos a julgar alguém pelo crime de ser uma bruxa. Argumentam os pesquisadores de Peter Linson e Jacob Russ, na Universidade de George Mason, nos Estados Unidos. Mas a partir daí, por cerca de 3 séculos, as bruxas passaram a ser um dos focos de perseguição da igreja. Bom, aí nós temos que colocar, né? Eles botam uma igreja como igreja católica, na verdade são igrejas católica e protestante, não igreja cristã. E veja que ele colocou igreja com letra maiúscula, acreditando, sempre que eu vou escrever sobre a igreja de Jesus, eu escrevo com letra maiúscula, essa é a regra. Mas se eu for falar de uma denominação individual, por exemplo, Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, como é um nome, né? A gente usa letra maiúscula, mas igreja a gente usa com letra minúscula. A gente só usa letra maiúscula para quando nós estamos falando do corpo de Cristo, a igreja que está em todo o mundo, da qual a Assembleia de Deus é uma parte. Mas com certeza não é a igreja católica e protestante. Essas igrejas, se nós falarmos que essa é a igreja de Jesus, nós estamos difamando o Evangelho. Estamos dizendo que o Evangelho matava com um ódio extremo, pior do que qualquer outro cidadão. Nem o Império Romano fazia isso. O artigo prossegue. Principalmente entre os anos 1560 e 1630, olha, esse período, 1630, já está durante a Guerra dos 30 anos entre católicos e protestantes. Lembra que nós estamos chegando no período que é considerado o período de maior destruição da Europa. A Guerra dos 30 anos entre católicos e protestantes destruiu mais do que a Segunda Guerra Mundial. Os historiadores dizem que tem que somar Primeira e Segunda Guerra Mundial para se equiparar à destruição que católicos e protestantes fizeram na Europa. O historiador que lê essa história, que estuda essa história, os nossos filhos, os membros jovens da nossa igreja que vão para a faculdade, eles ouvem, olha aí o que a igreja cristã fez. 30 anos de guerra entre eles e matando a população, porque os protestantes, quando assumiam o poder de um país, matavam a população católica.
E os católicos, quando assumiam o controle de um país, ou reassumiam, matavam a população protestante. Algo assim inacreditável, né? E eu, pela minha consciência cristã, não chamo essas instituições de igreja cristã, mas de jeito nenhum. Então, principalmente entre os anos 1560 e 1630, quando mais de 60% desses julgamentos aconteceram, segundo análise de 43 mil registros em 21 países europeus, compilados por Linson e Hus para seu artigo publicado no The Economic Journal. Geograficamente, mais da metade ocorreu em um raio de 500 quilômetros ao redor da cidade de Estrasburgo, na França. Os historiadores assinalaram. Não há consenso entre os historiadores sobre as razões que levaram a essa mudança de posição sobre as bruxas. A hipótese mais aceita é que se trata de um processo mais amplo em que a igreja viu seu poder em risco. Isso aqui é a interpretação dele. Eu botei a leitura da interpretação do historiador, do repórter, né? Mas, na verdade, nós sabemos. Eles estavam perseguindo a igreja cristã, a igreja verdadeira. Tanto que vocês verão que nessas bruxas de Salém será morta uma irmã de uma igreja anabatista e o pastor dessa igreja anabatista. Nós veremos até o nome desse pastor. E o julgamento será... seus filhos são todos batizados? E ele respondeu, não, só o mais velho. Pronto, isso já mostra que ele não era um protestante, ele era um anabatista, porque os anabatistas não batizavam recém-nascidos. E aí, o protestante, a autoridade protestante vai matar esse pastor anabatista. O povo vai criticar, mas ele vai matar, porque era um ódio satânico. Esses grupos, irmãos, eles eram liderados pela maçonaria, pelo satanismo. O Estado moderno, principalmente a Revolução Francesa dos Estados Unidos, disse, olha, não queremos mais esse julgamento religioso. Mas, na verdade, a Igreja Católica e a Igreja Protestante estavam perseguindo e matando as igrejas evangélicas, que tinham que viver escondidas. E aí eles eram julgados como bruxos, como bruxas, né? E nesses julgamentos, as pessoas não podiam saber quem acusou, elas perdiam os bens, ok? E elas não tinham direito de se defender. É isso que a história mostra. E num dos trabalhos sobre o início da Inquisição, ali nos anos 1200, diz a história que eles chegaram numa cidade, numa região, e tinha um vilarejo lá que diziam que tinham muitos anabatistas, que eles chamavam de hereges, né? E disse que um inquisidor perguntou para a maior autoridade dos inquisidores, os católicos, né? Como que nós vamos saber quem é católico e quem é herege? E a resposta mostra bem o que é essa instituição, né? O inquisidor disse, olha, vamos matar todos. Quando chegar lá em cima, Deus sabe quem é dele e ele separa. É uma coisa absurda. Uma coisa absurda chamar essa instituição de igreja, né? Bom, ele disse então, a hipótese mais aceita é que se trata de um processo mais amplo em que a igreja viu seu poder em risco. Aqui, novamente, coloque aí igreja, né, católica e reformada e protestante. Elas viam um risco. Ele vê assim, mas na verdade nós sabemos o que eles queriam. Eles queriam matar a verdadeira igreja. Nós estamos vivos aqui hoje pelo poder de Deus, que acabou os governos, eles não suportando essa perseguição religiosa que duas instituições, católica e protestante, faziam contra os anabatistas. O comentário prossegue. Esses foram os tempos da reforma protestante e da contra-reforma, das guerras religiosas europeias. Eu falei da Guerra dos 30 anos, essa foi a pior, mas foram cerca de 150, 200 anos, irmãos. Desde a reforma até o ano de 1648, foram guerras direto. Tanto que eu vou mostrar depois, em 1648,
né? Quando surge o Estado moderno, eles já começaram aquelas pessoas que não eram religiosas começaram a criticar a Igreja Católica e protestante, mas eles vão reduzir, vão acabar com a perseguição só de protestante contra católico, católico contra protestante. Eles vão fazer um acordo, ó, não vamos nos matar mais. Mas aí vão perguntar, e os anabatistas? Aí os protestantes católicos disseram, esses nós vamos continuar matando. Inacreditável, né? Então, esses foram os tempos da Reforma Protestante, da Contra-Reforma, das guerras religiosas europeias e da ascensão dos estados absolutistas modernos, com a sua intenção secularizadora e as aspirações científicas da Renascença, porque nós veremos no fim da Guerra dos 30 Anos, né, o mundo estava, de uma certa maneira, avançando cientificamente, né, já tinham feito muitas descobertas no cosmos, e essa atitude de matar era horrível. Bom, eu coloquei uma foto aí na internet, existe uma réplica mesmo de uma balança das bruxas, que as mulheres tinham que subir ali. E como nós vimos na história, tinha um jeito de manipular. A mulher subia ali, a balança nem se mexia. Mas por quê? Porque tinha uma manipulação na balança. E essa história aqui, contada por esse repórter, nós chegaremos no ponto que nós veremos claramente. Eles estão matando igrejas evangélicas, igrejas que não são protestantes, nem católicas. Aí eu comento, as igrejas reformadas, que gostam de se identificar como filhas da Igreja Católica, elas dizem isso, né? Elas afirmam que elas saíram da Igreja Católica. Eu não falo isso de jeito nenhum, porque aí eu estaria dizendo que a Igreja Católica era a Igreja de Jesus e eu saí dela. Aquela era uma instituição que estava perseguindo, corrompendo, matando as pessoas. Dizer isso, dizer que ela é a Igreja de Jesus, nós estamos difamando o Evangelho. Estamos dizendo que o Evangelho foi uma coisa horrível para a história da humanidade. Lembre-se o que o puritano, na década de 60, ele falou sobre a história dos puritanos, da Igreja Protestante e da Igreja Católica. Ele disse, nada envergonhou mais a glória de Deus na história do que a história do seu povo na igreja. Por que ele falou isso? Porque ele está falando da história dos protestantes e dos católicos como se eles fossem a igreja de Jesus. Então, esse versículo de Apocalipse 18, 24, está dizendo que essa Babilônia apocalíptica, ela derramou o sangue dos santos e dos profetas. Então, o comentário, né, que as igrejas reformadas que gostam de se identificar como filhas da Igreja Católica, aí eu também coloco, não consigo entender por que as igrejas reformadas se orgulham de serem filhas da Babilônia apocalíptica, porque ela é com certeza a Babilônia apocalíptica. E essas igrejas reformadas também perseguiam as bruxas, que na verdade não eram bruxas, como nós vimos. Tinha uma igreja que a pessoa falava em línguas espirituais, os católicos e protestantes falavam, isso aí é bruxaria. E os irmãos eram capturados, não tinham direito de se defender e eram mortos.